Salve galera, tudo certo? Nossa videoaula de hoje vai ser sobre termômetros, dilatação térmica e como o calor se propaga. Inicialmente sobre termômetros. A invenção do termômetro é geralmente atribuída a Galileu Galilei, que em 1592 usou um tubo invertido cheio de água e ar, no qual a elevação de temperatura exterior produzia dilatação do ar e a consequente alteração do nível da água. Então, entendemos por termômetro como um aparelho, um instrumento usado para medir a temperatura ou as variações de temperatura de um corpo ou de um ambiente. É um instrumento composto por um elemento sensor que possua uma propriedade termométrica, isto é, uma propriedade que varia, com a temperatura. Podemos concluir então que o termômetro seria um sensor de temperatura. O funcionamento de um termômetro se baseia na dilatação regular que determinadas substâncias como mercúrio, o álcool e etc. apresentam em função da temperatura. Ele é constituído basicamente de um tubo capilar contendo uma escala que apresenta em seu interior uma substância termométrica, como por exemplo mercúrio. Na parte inferior, o termômetro possui um reservatório para a substância termométrica, chamada de bulbo. Quando a temperatura aumenta, verificamos que a coluna constituída pela substância termométrica cresce, e quando a temperatura diminui, decresce. Observando na escala a altura da coluna, verificamos a temperatura assinalada. A escala termométrica é o conjunto de valores numéricos que a temperatura pode assumir registrada em um termômetro. No que se refere à dilatação térmica, podemos afirmar que é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. De uma maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões quando aumenta sua temperatura. Cada material apresenta sua própria dilatação térmica, que pode ser de três tipos distintos. Tem a dilatação linear, que é o fenômeno físico que ocorre quando os corpos se encontram em estado sólido, como os fios, os cabos, agulhas, barras, canos, e sofrem uma variação de temperatura. Também tem a superficial, que é a variação da área de um corpo que se encontra no estado sólido em razão de um aumento de sua temperatura. E por último tem a volumétrica, que seria a expansão do volume de um corpo mediante aumento de sua temperatura. Para concluir o item dilatação, podemos ressaltar também a dilatação térmica em pontes. Os efeitos da dilatação térmica são especialmente importantes em construções que não podem apresentar deformações ou rachaduras em sua estrutura, como por exemplo as pontes. É por isso que, nesse tipo de construção, são utilizadas diversas juntas de expansão. Existe uma figura ilustrativa nessa nossa videoaula para vocês observarem melhor. Como o calor se propaga? Galera, o calor é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para o outro quando há diferença de temperatura entre eles. A transferência de calor pode ocorrer de três formas. Primeiro, radiação, também conhecida como irradiação, é uma das formas de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Como essas ondas podem propagar-se no vácuo, não é necessário que haja contato entre os corpos para haver a transferência de calor. Segundo, a condução. Para entender melhor esse processo de transferência de calor, imagine a seguinte situação: segurando uma barra de ferro em uma das suas extremidades e colocando a outra ponta sobre uma chama, ela começará a aquecer. Primeiramente, a parte que está sobre o fogo terá a sua temperatura elevada, pois a chama está transferindo energia para a barra. As moléculas que a constituem começarão a ficar agitadas e a chocar-se com as outras que não estão em contato com o fogo. Essa agitação será transmitida de molécula para molécula até que todo o objeto fique aquecido. E terceiro, a convecção é a forma de transferência de calor comum para os gases e líquidos.